Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que trata do tema treinamento físico, função muscular, distância de caminhada e idosos com doença arterial periférica. Bem, vamos lá. A doença oclusiva aterosclerótica é a causa mais comum de doença arterial periférica e isquemia de membros inferiores. A isquemia, na verdade, ela é a diminuição da oferta de oxigênio para uma determinada região do corpo humano. No caso aqui do tema desses slides, são os membros inferiores, especificamente a perna. Aqui você tem uma figura esquemática mostrando o mecanismo básico da doença arterial periférica. Então aqui você tem uma artéria normal e como ela é uma artéria normal, o fluxo sanguíneo aqui ele corre na luz do vaso de forma normal. Aqui você já tem uma artéria com doença arterial periférica. Aqui você tem a obstrução dessa artéria devido ao acúmulo de uma placa aterosclerótica. Essa placa aterosclerótica ela causa uma diminuição significativa no fluxo sanguíneo para a região dos membros inferiores, especificamente na perna dos indivíduos. Isso causa uma série de sintomas como dor e claudicação, que muitos conhecem como mancar, né? Essa diminuição do fluxo sanguíneo, esse acúmulo de placa aterosclerótica, né, que causa consequentemente a diminuição do fluxo sanguíneo, causa uma diminuição da habilidade dos músculos para o trabalho, ou seja, você fica limitado para realizar atividades da vida diária normais, como simplesmente caminhar, se deslocar da sua casa para a padaria, fazer exercício físico, ou seja, você fica limitado numa série de atividades onde você precisa usar os membros inferiores. E o sintoma mais comum da doença arterial periférica é a claudicação intermitente. O nome claudicação intermitente significa basicamente o seguinte: claudicação significa mancar. E intermitente é porque essa mancada, essa claudicação acontece de forma intermitente, intervalada. Então acontece mais ou menos assim: o indivíduo começa a caminhar, na medida que ele vai caminhando, na verdade uma distância curta, né, de caminhada, ele começa a sentir dor na perna. Essa dor ela vai aumentando progressivamente até que ele começa a mancar, ou seja, claudicar. Só que essa dor vai ficando tão forte que ele precisa parar, ele é obrigado a parar. Essa parada é que vem aí o nome intermitente. Então é uma mancada intermitente, claudicação intermitente. Tá? Esse é o sintoma mais comum da doença arterial periférica, a claudicação intermitente. E na verdade é um ciclo, né, que se retroalimenta. Você tem a dor muscular, essa dor muscular causada pela caminhada faz com que o indivíduo tenha uma diminuição significativa na atividade física. Ele começa a fazer cada vez menos atividade física, o que vai causar a progressão da doença. A doença progredindo vai causar redução na força muscular. Essa redução na força muscular vai ocasionar mais dor muscular, que vai fazer com que o indivíduo faça menos atividade física ainda, e assim o ciclo vai se retroalimentando. Portanto, a claudicação intermitente, ou a doença arterial periférica, é uma doença crônica progressiva. E ela causa algumas alterações estruturais nos músculos, por exemplo, denervação, que é a perda de impulsos nervosos para determinadas fibras musculares. E isso é um dos fatores que colabora para os indivíduos terem perdas de força muscular. Depressão de miócitos, o que compromete a capacidade de regeneração das fibras musculares e a hipertrofia desses indivíduos. Perda seletiva de fibras musculares do tipo 2, que são as fibras que geram maior quantidade de força, velocidade e potência. Logo, esses indivíduos apresentam perdas significativas de força, de velocidade e de potência. E redução das unidades motoras, o que também compromete a perda de força muscular. Todos esses fatores, todas essas alterações, isoladamente ou em conjunto, geralmente em conjunto, né, determinam a perda de força e de massa muscular em indivíduos que têm doença arterial periférica. E aí vem o exercício físico, tentando reverter, pelo menos em parte, uma série dessas alterações que eu acabei de falar para vocês. E quando nós falamos em exercício físico, o Colégio Americano de Cardiologia e a Associação Americana do Coração fazem uma recomendação muito básica para o tratamento da doença arterial periférica, que consiste em treinar entre 3 a 6 meses, por 30 a 45 minutos, apenas 3 vezes por semana. Essa é uma recomendação muito básica do Colégio Americano de Cardiologia. E
O exercício físico, a atividade física mais prescrita para o tratamento da claudicação intermitente, né, ou doença arterial periférica, é a caminhada. A caminhada ela está no topo da lista das prescrições de exercício físico para o tratamento da doença arterial periférica. E aí vamos tentar responder a seguinte pergunta: por que pessoas com doença arterial periférica precisam fazer exercício? Porque quando a gente pensa em exercício e doença, né, geralmente as pessoas pensam que o repouso é a decisão clínica mais apropriada, mas na verdade o raciocínio clínico ele está mudando com o passar dos anos e nós já temos várias evidências científicas mostrando que o repouso ele é até contraindicado, porque o repouso pode agravar uma série de doenças crônicas, como por exemplo a doença arterial periférica. Então o exercício físico, que é uma forma de esforço físico dosado, ele é indicado no tratamento de várias doenças crônicas, inclusive da doença arterial periférica. E aí veja, por que o indivíduo com doença arterial periférica precisa fazer exercício? Porque ele tem melhoras na força muscular, são melhoras significativas, ele tem aumento na distância para a claudicação, ou seja, vamos cogitar aqui que o indivíduo ele ande 10 metros e ele já comece a ter a claudicação, já comece a mancar porque ele começa a sentir dor. Fazendo exercício, essa distância vai aumentar, sei lá, para 15 metros, 16 metros, ou seja, você tem aí aumento da distância para a claudicação. Né? Você tem melhoras na tolerância ao exercício. Você tem melhoras nos parâmetros hemodinâmicos, como pressão arterial sistólica, diastólica, frequência cardíaca, duplo produto, que geralmente são alterados em indivíduos com doença arterial periférica. Porque quando você pega um indivíduo com um quadro desse, geralmente ele não tem apenas esse quadro. Geralmente é um indivíduo hipertenso, diabético e apresenta outras doenças crônicas. E é muito comum indivíduos com claudicação intermitente, com doença arterial periférica, terem hipertensão arterial. É muito comum. Então, quando você começa a fazer exercício físico, você também regula a pressão arterial e outros parâmetros hemodinâmicos, né? Como por exemplo, frequência cardíaca, duplo produto. Né? O duplo produto é um indicador de estresse cardiovascular, de trabalho cardiovascular. Né? Você tem melhoras ali na coordenação neuromuscular, o que vai desencadear aumentos na força muscular. Você tem melhoras na qualidade de vida, porque a qualidade de vida desses indivíduos é muito comprometida devido a essa doença. Né? Então, quando você faz uma intervenção que melhora a qualidade de vida dessas pessoas, essa intervenção é muito válida. E você tem a postergação do tratamento cirúrgico, ou seja, vai demorar mais para você deitar numa mesa de cirurgia para fazer um tipo de intervenção dessa. Então, eu tinha falado para vocês que a caminhada é o exercício mais prescrito para o tratamento da doença arterial periférica. No entanto, de uns tempos para cá, tem sido prescrito também a caminhada nórdica e existem alguns estudos mostrando efeitos positivos da caminhada nórdica para o tratamento da doença arterial periférica. Em que consiste a caminhada nórdica? Simplesmente caminhar, só que com a ajuda de bastões, como vocês estão observando aqui nessa figura. Né? E quais são os benefícios da caminhada nórdica? Aumento da distância de claudicação, que eu já falei para vocês, né? Melhora na tolerância ao exercício e reduz a dor isquêmica, ou seja, aquela dor causada pela diminuição da oferta de oxigênio. Se vocês forem observar, os benefícios da caminhada nórdica não são muito diferentes dos benefícios do exercício físico de forma geral. Né? O exercício físico ele ajuda muito indivíduos com doença arterial periférica. Mas aí vamos sair um pouquinho da questão da caminhada e entrar no treinamento resistido, que a maioria das pessoas conhecem por musculação. Né? A musculação ela deve ser feita por indivíduos com claudicação intermitente, com doença arterial periférica. E vários trabalhos têm mostrado efeitos muito promissores da musculação no tratamento das doenças arteriais periféricas. Quais são os principais benefícios do treinamento resistido para pessoas com essa doença? Você tem aí um retardo do processo degenerativo. Lembre-se que a doença arterial periférica é uma doença crônica degenerativa, então você tem um retardo do processo degenerativo. A doença ela continua progredindo, só que com uma velocidade menor. Né? Você tem aumento aí do volume das fibras musculares do tipo 1 e 2, ou seja, hipertrofia das fibras musculares. Você tem aumento na densidade dos capilares, ou seja, como é que eu ia falar agora? Fugiu o termo agora. Enfim, você tem aumento na capilarização muscular. Chegou aqui a ideia. Você tem um aumento na capilarização muscular e isso colabora para uma maior oferta de nutrientes para a musculatura, como por exemplo aminoácidos, vitaminas, sais minerais. Você tem uma maior eficiência nas trocas gasosas. Então aumentar a densidade capilar na musculatura
é uma adaptação, é um ajuste muito importante do exercício físico e a musculação faz isso eficientemente. Inclusive eu mostrei na semana passada num estudo aqui nas redes sociais, né? Você tem aumento na força muscular, o que é muito importante de se obter em indivíduos com doença arterial periférica, e também aumento na distância de claudicação. E aí eu vou mostrar para vocês esse estudo. Ele foi publicado na Biomedical Research International, foi publicado em 2018, há 4 anos atrás. Eu achei esse estudo muito interessante. Ele foi publicado por pesquisadores poloneses. É um artigo original e ele é intitulado A Influência do Treinamento Físico na Função Muscular e Distância de Caminhada em Idosos com Doença Arterial Periférica Sintomática. E aí, o que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 80 pessoas que, claro, tinham claudicação intermitente, né? E submeteram esses indivíduos a 3 meses de reabilitação com exercício, 3 vezes por semana. E eles foram divididos em 3 grupos. Um grupo fazia apenas caminhada na esteira. O outro grupo fazia a caminhada nórdica, né? Que é aquela caminhada que eu mostrei para vocês, onde você usa os bastões, né? Enquanto caminha. E o outro grupo fazia caminhada mais treinamento resistido, ou seja, caminhada mais musculação. Grava isso, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 fazia só caminhada, o grupo 2 fazia caminhada nórdica e o grupo 3 caminhada mais musculação. Como é que foi o protocolo de treino desses indivíduos? Eles treinaram durante 45 minutos. Para quem fez a caminhada, eles caminharam com a velocidade de 3,2 km por hora, com 12 graus de inclinação. 3,2 km por hora, para você que é saudável, caminha ou corre, é uma velocidade muito baixa. No entanto, quando nós falamos em indivíduos com claudicação intermitente, né, que é um tipo de doença arterioperiférica, essa velocidade pode ser suficiente para induzir dor e, consequentemente, claudicação num tempo muito curto, né? Na caminhada nórdica eu botei algumas interrogações aqui porque não ficou muito claro como foi o protocolo de treinamento desses indivíduos do estudo, né? Mas enfim, eles treinaram caminhada nórdica. E o grupo do treinamento resistido, né, mais caminhada, como é que eles fizeram o treinamento resistido, a musculação? Eles fizeram 10 repetições apenas, com a carga de 70% a 80% de RM para flexores plantares e dorsiflexores. Vamos lá. Flexores plantares é o que você conhece por panturrilha, aquele exercício de panturrilha, né? E o dorsiflexor é o movimento contrário, que trabalha a musculatura tibial anterior, que é aquele músculozinho que fica do lado da tíbia, do lado da canela da perna, né? Então eles trabalharam basicamente isso. Aí veja, para pacientes com alta oclusão arterial, ou seja, aqueles pacientes que tinham um quadro mais grave da claudicação intermitente, além deles treinarem flexores plantares e dorsiflexores, eles treinaram os flexores e extensores do joelho, ou seja, treinaram quadríceps e flexores do joelho, né? Os posteriores de coxa. 1 minuto de intervalo entre as séries, e caso o paciente apresentasse dor isquêmica, né, que é aquela dor causada pela diminuição da oferta de oxigênio, onde ele começa a mancar, aí esse intervalo era um pouquinho mais prolongado, de 1 minuto para 1 minuto e meio, 2 minutos, até 3 minutos por aí, até que a dor desaparecesse e ele voltasse a treinar. E aí vamos para os resultados. Deixa eu dar uma aumentadinha para que vocês possam ver mais apropriadamente. Lembra que eu pedi para vocês gravarem o grupo 1, 2 e 3? O grupo 1 ele se refere apenas ao grupo que fez caminhada na esteira. O grupo 2 se refere ao grupo caminhada nórdica e o grupo 3 se refere ao grupo caminhada nórdica mais treinamento resistido, né? Deixa eu só confirmar se era caminhada nórdica mesmo. Era caminhada nórdica mais treinamento resistido, tá? Eu só coloquei aqui caminhada, mas era caminhada nórdica mais treinamento resistido, tá? Esqueci desse ponto. O que é que nós observamos aqui? Aqui nós temos a distância máxima de caminhada. E observe que a distância máxima de caminhada melhorou significativamente para os 3 grupos. O grupo caminhada melhorou, o grupo caminhada nórdica melhorou e o grupo caminhada nórdica mais musculação também melhorou de forma significativa, né? Para a distância máxima de 6 minutos, ou seja, você coloca o indivíduo lá para caminhar durante 6 minutos e você vai ver que distância ele consegue cumprir nesse tempo de 6 minutos. Houve melhoras também significativas para os 3 grupos. O grupo caminhada melhorou significativamente, o grupo caminhada nórdica também, e o grupo caminhada nórdica mais musculação melhorou e até melhorou um pouco mais do que os outros, né? E aqui você vê a distância de claudicação intermitente
onde apenas os grupos de caminhada, ou seja, caminhada na esteira e caminhada nórdica, melhoraram de forma significativa, e o grupo da caminhada nórdica mais treinamento resistido não melhorou de forma significativa. Você vê que houve uma melhora, mas não foi uma melhora significativa. Talvez isso tenha acontecido devido à especificidade do teste, né? Porque esses indivíduos fizeram caminhada aqui e aqui caminhada nórdica, e eles foram avaliados com caminhada. Então talvez esses resultados tenham sido mais uma questão de especificidade de treinamento e especificidade de avaliação. E aí o estudo conclui o seguinte, os pesquisadores concluem o seguinte, que o treinamento combinado, no caso resistido mais caminhada nórdica, né, musculação mais caminhada nórdica, é a mais efetiva forma de treinamento com exercícios para fortalecer as pernas e também tem influências benéficas na distância máxima de caminhada. E o segundo ponto é que cada programa de reabilitação proposto, no caso caminhada, caminhada nórdica e caminhada nórdica mais treinamento resistido, teve um efeito positivo na capacidade de caminhada dos pacientes com claudicação intermitente. Portanto, quando nós pensamos em indivíduos com doença arterial periférica, como a claudicação intermitente, nós não podemos pensar em deixar esses indivíduos com comportamento sedentário elevado, né? Nós não podemos pensar em deixar esses indivíduos sem fazer exercício. O exercício físico melhora uma série de parâmetros nesses indivíduos, o que vai colaborar para a melhora na qualidade de vida de pessoas com doença arterial periférica, ok? Então, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.